Sim, tá tudo preparado, tudo pronto. Você vai viver comigo a emoção dessa história incrível e cheia de sobrenaturalidades. Vamos chamar de O Milagre da Harpa. É impressionante essa história. Ela tem mistério, tem história de amor, tem exemplo, tem muito aprendizado. E eu tenho certeza que você vai amar essa história, e tanto que você vai querer comentar ao final, o que para nós será uma honra, um prazer, inclusive para quem nos mandou essa história linda, que já vai começar. Antes, um pedido: seja membro aqui do nosso canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você seja comunicado ou comunicada quando uma nova história pintar por aqui, como essa do Milagre da Harpa, de tanto mistério. Você vai amar. Não é só isso não. Eu queria dizer que essa história também mereceu por parte da nossa equipe de produção a criação de uma música. Ficou linda, linda, linda a música, tá? Então você vai poder acompanhar. E se você também tiver vontade de ganhar uma música da nossa equipe de produção, manda pra gente o tema, dizendo que tipo de música, pra quem é pra você, o que você quer que conste da letra. É pra mamãe, ela vai fazer aniversário, então antecipe. É pro teu pai, é pro namorado, pra quem é. Pra quem for, você vai contar um pouco dessa pessoa pra gente. E a gente vai criar essa música especialmente pra essa pessoa, com todo carinho. Tem um custo simbólico de R$50. Você faz um Pix para a nossa equipe de produção e ganha a música. A gente manda 2 versões, tá? Garantimos para você 2 versões. Aí você opta sempre por aquela melhor, né? Para poder mostrar, ou mostra logo as 2. Ok? Opa, mas como eu faço contato? Pelo nosso WhatsApp famoso. Esse telefone de São Paulo, 0 operadora 11 951336677. O telefone é fácil. 951336677. Mas se esquecer, na thumbnail, a capinha do vídeo, a miniatura, essa que quando você olha é a chamada do vídeo, à esquerda tem o telefone do WhatsApp. E esse mesmo telefone também é a nossa chave Pix, por onde você manda a sua colaboração, contribuição para com a equipe do programa. Perfeito? Então agora pega a sua harpa e prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é simplesmente espetacular. Começou. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. O meu nome é Cristiano. E eu de fato, eu ganhava o meu dinheiro, eu me sustentava, eu mantinha a minha vida, a minha saúde, tocando aquele instrumento. Eu desde menino, eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, quando eu vi a harpa paraguaia pela primeira vez. Quando eu vi aquela harpa, eu falei, poxa, eu quero aprender a tocar isso. Eu era menino. E aí, como nós íamos à igreja, e lá precisava sempre de alguém para tocar, para acompanhar o pessoal, para fazer, enfim, acompanhar o pessoal do coral, eu escolhi que aquele seria um instrumento que eu ia usar, a harpa paraguaia. Mas não é um instrumento assim comum. E é difícil até arrumar um professor. Mas eu dei sorte. Morando em Curitiba, eu acabei conhecendo por lá um cidadão, um senhor paraguaio, Afonso Soares. Eu até me lembro do nome do meu professor, completo Afonso Soares. Ele dizia, com aquele sotaque ainda paraguaio, Afonso Soares. E ele foi me ensinando, mas mais importante do que ele me ensinar, ele observava que eu tinha o dom para o instrumento.
E eu comecei a tocar e as pessoas começaram a elogiar. E eu pensei comigo, essa aqui vai ser a minha vida. O pessoal dizia, mas no Brasil músico vive muito mal, não se ganha nada com músico no Brasil, não. Músico é muito mal pago no Brasil. Mas apesar de todos os pesares, eu escolhi aquela profissão e eu comecei a tocar. Até um dia que eu resolvi tocar naquela praça, a principal praça de Curitiba, a Praça Tiradentes. É o Marco Zero. E lá na praça, quando eu comecei a tocar, começou a juntar gente. E eu me lembro de um senhor que não estava lá, assim, muito lúcido, não. Ele tinha tomado umas e outras. E ele me incentivou. Foi o primeiro grito que eu escutei me incentivando. E eu comecei a tocar na Praça Tiradentes. Ó, aí sim, moleque. Esse cara é top. Quando eu vi o grito desse senhor, aqui não foi um incentivo pra mim. Agora, quando eu andava, eu dançava. Quando eu andava, eu dançava. E foi chegando gente. Gente. E aquele senhor que tinha tomado umas e outras, de vez em quando gritava, esse moleque, esse toca. O moleque toca pra caralho, mano. E assim eu fui fazendo nome, sabe? Era na Praça Tiradentes, eu ia depois para um outro parque, outra praça, outro parque, outra praça. E eu me lembro que um dia, na própria Praça Tiradentes, juntou uma multidão para me ouvir tocar a harpa. E esse dia eu ganhei aplausos como se eu tivesse assim num grande teatro. E aquele meu sonho de menino vai se tornando realidade. Não que eu ganhasse mundos e fundos. Mas quando eu ia tocar minha harpa, eu pegava o estojo da harpa, eu abria o estojo da harpa e as pessoas que estavam ao redor, cada uma ia colocando o que achava que eu merecia. Tinha gente que colocava uma moeda de R$1, outra de 50 centavos, mas tinha gente que colocava uma nota de 5, outra de 10. Nota de 50? Teve gente que já colocou nota de 100 no estojo da minha harpa. E assim, eu ganhava o meu dia a dia. Mas teve um dia que eu passei em frente ao Hospital das Clínicas de Curitiba. Inclusive, é o hospital que é regido pela Universidade Federal do Paraná. É um dos melhores hospitais de referência a câncer. Passei lá com a minha harpa, eu falei, peraí, Deus, só me deu o dom de tocar harpa. Eu tenho tocado nas praças, nos parques. Eu tenho ganhado meu dinheirinho. Tudo bem, eu não ganho mundos e fundos, mas eu tenho me sustentado. Eu tenho comprado a minha roupa, eu tenho me alimentado, eu tenho realizado meus sonhos. Olha, vou fazer uma promessa aqui, Deus. Eu estou passando em frente ao hospital, eu quero tocar para os doentes agora. E eu peguei a minha harpa, cheguei na recepção, falei com uma pessoa que me indicou que eu falasse com uma outra, e eu acabei chegando ao diretor do HC, do Hospital das Clínicas de Curitiba. Toquei um pouquinho para ele, ele ficou maravilhado com o meu dom. E a partir daquele dia eu comecei a tocar para os doentes, especialmente aqueles que estavam, sabe, numa fase mais difícil, a chamada fase terminal. E fui tocando para as pessoas doentes, que naquele dia eu entrei no quarto daquela moça. Ela só tinha 18 anos. Juliana. Ela, quando me viu, Oi, já sei que você é a Juliana. Meu nome é Cristiano. Ju,
Posso te chamar de Ju? Pode. Eu vim tocar... Você conhece esse instrumento? A harpa paraguaia. Dizem que eu toco. Eu vim tocar pra você. Posso, Ju? Cristiano, lógico que pode. Nossa. Essa música é o seu nome, Cristiano, é Xalana? Xalana. Eu tô lembrando da minha mãe. Por que lembrando da sua mãe? Ela morreu. Morreu do quê, Juliana? Morreu da mesma doença que eu tenho. Câncer. A minha mãe foi acometida de câncer no coração, você acredita? No coração? Eu nunca tinha ouvido falar de câncer no coração. Pois existe. Ela morreu, acho que de tristeza. Foi abandonada pelo meu pai. Só ficamos no mundo eu e ela. E ela morreu tão cedo. Pra você ter uma ideia, eu tinha 15 anos quando a minha mãe morreu. E ela só tinha 35. E eu acho que pela mesma tristeza, a mesma saudade, eu também acabei acometido de câncer. O meu, não sei se você sabe onde é. Não, Juliana. Não sei. O meu é nos ossos. Mas hoje tem chance de cura pra tudo. Estamos lutando. Ju, mudando de assunto, eu quero tocar. Vê o que você acha dessa música que eu quero tocar pra você aqui, escuta. Essa aqui, eu acho ela muito bonita, vê se você gosta. Você toca maravilhosamente bem. E depois você é tão atencioso. Ó, eu vou te dar o meu tesouro. Você me deu momentos de tanta alegria que eu quero te dar o meu tesouro. Não, eu não vim aqui pra querer nada seu, não. Mas eu quero te dar. Esse livro aqui foi a minha mãe que me deu. Pra você. Obrigado. Cheguei em casa e eu não esquecia daquela moça, a Juliana. E eu abri o livro de fábulas e a primeira fábula era aquela: o leão e o ratinho. E eu comecei a ler. Caía a tarde na selva e ao longe pelos caminhos ouvia-se a passarada. Na beira de uma lagoa, os sapos em profusão. No entanto, nesse momento surgiu um velho leão à procura de alimento. O leão estava com a fome. De repente surgiu um pequeno ratinho. O leão não perdeu tempo e assim, estendendo a pata, alcançou o pobrezinho. Vejam só que sorte a minha, falou o leão. Abocanhei você, seu moço. Você não é lá muito grande não, ratinho, mas serve pro meu almoço. O ratinho falou: tenha piedade, senhor, me solta, por favor. Eu sou muito pequenininho, eu não vou conseguir matar sua fome. Ô ratinho, pensando bem, você tem razão. Você é muito pequenininho mesmo, ratinho. Eu vou te soltar, ratinho. Seu leão, que bom que o senhor me soltou. Eu nunca mais vou esquecer. Se eu puder algum dia, eu ainda pago o senhor. Me pagar como, ratinho? Tão pequenininho que você é. Entretanto, o leão, todo orgulhoso, saiu dali e caiu numa rede de caçador. E a fera, se debatendo com raiva, urrava de pavor. E quanto mais o leão se esforçava, mais ele se prendia na rede do caçador. Nesse instante, surgiu o tal ratinho. Não se aflija, seu leão, eu vou salvar o senhor. Espera, fica tranquilo, eu vou libertar o senhor. Deixa eu roer a corda, eu vou roer a corda que prendeu o senhor. E assim, não se mexa, eu vou roer a corda.
E o ratinho foi roendo, roendo, e de repente a corda cedeu, arrebentou. Oh, eu estou livre, ratinho. Muito obrigado, ratinho. O que seria de mim se não fosse você, ratinho? Mas quem diria, hein, ratinho? Eu, um leão tão grande e tão forte, fui ajudado por você, ratinho, tão miudinho. Olha, estende a sua patinha que eu vou estender a minha. Seremos amigos para sempre. Oh, seu leão, muito obrigado. Eu acabei de ler a fábula e eu entendi tudo. Eu era o leão, aquela moça era o ratinho. E eu voltei para o hospital com o objetivo de tocar mais para ela. Eu vi que ela era só. O pai havia desaparecido no mundo. A mãe havia falecido e ela não tinha ninguém por ela. E eu voltei para tocar para Juliana. E assim foram 3 meses de visita todos os dias, até que eu descobri que no fundo eu havia me apaixonado por ela. E por que não? Embora não tivesse sido dito, ela havia se apaixonado por mim. Foi ela que tinha uma amizade com um cidadão paraguaio de nome Garcia Lopes, um empresário de artistas. Esse Garcia Lopes conhecia a mãe dela, chegou a ser namorado da mãe dela. E ela me deu o contato. E com o Garcia Lopes, eu acabei gravando a minha harpa no Paraguai, Uruguai, Argentina. Fiz apresentações internacionais, fui para o México, fui para a Espanha. Eu fui para ajudar e acabei sendo ajudado. Mas alguém pergunta, e a Juliana? Ela não resistiu. O câncer, de fato, havia começado nos ossos, mas apresentou metástase por todo o corpo. Juliana, eu e as enfermeiras éramos os únicos no seu velório. E quando o caixão dela baixou à sepultura, antes dela ser enterrada, eu coloquei a minha mão sobre a mão dela e falei: Juliana, ficamos juntos tão pouco nessa vida, mas Deus haverá de preparar um reencontro para nós no paraíso, porque eu te amo. Eu te amo, Juliana. Eu era o leão e você era o ratinho. Sim, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade era essa. Eu era o leão, ela era o ratinho. Eu era leão e você, Juliana, era o ratinho. Mas a vida, como dizem, não para por causa da dor de ninguém. Nos meses que se seguiram, eu continuei tocando. A harpa fazia parte de mim, era meu destino, era o meu dom. Continuei viajando, continuei levando aquele meu som, aquele meu instrumento, a minha harpa, para onde me chamassem. Aquele empresário paraguaio, o Garcia Lopes, ele abria tantas portas, ele acreditava muito também no meu talento, no meu trabalho, e começou a marcar apresentações, inclusive fora do Brasil. E foi assim que mais ou menos uns 5 anos depois do seu passamento, Ju, 5 anos depois da sua morte, Juliana, eu fui convidado para tocar em Assunção, capital do Paraguai. Assunção. Assunção
terra da própria harpa paraguaia. Pois é, coisa de destino ou coisa espiritual, eu não consigo realmente decifrar. Eu me lembro bem daquela noite. Nós estávamos num teatro bonito lá em Assunção. Aquele dia, aquela noite, a apresentação não era só a minha harpa, ela fazia parte de todo um contexto da apresentação. Mas a minha harpa teria destaque. Ainda mais que aconteceria no Teatro Municipal Inácio Pane. Fica bem no coração histórico de Assunção, a poucos quarteirões do Palácio de López e também do Rio Paraguai. É lindo, o lugar é lindo, o teatro é espetacular, tudo ali é de fato maravilhoso. E aí eu comecei a tocar. E quando comecei a tocar, eu fui tomado de tantas lembranças naquela noite. Eu estava num teatro espetacular, tradicional, antigo, cheio de gente. Mas é incrível, quando eu subi no palco naquela noite com a minha harpa, eu senti, sabe, um frio na barriga, como se fosse a primeira vez que eu estivesse tocando lá na Praça Tiradentes, na antiga Praça Tiradentes, lá nas apresentações de Curitiba. Mas eu toquei. E quando eu comecei a tocar, aconteceu aquela coisa que às vezes acontece com um músico. Você esquece do mundo, esquece da partitura, as mãos vão sozinhas, o coração toma conta. E quando o espetáculo terminou, o público levantou e aplaudiu de pé. Sim, não era só para mim o aplauso, eu sei, eu reconheço, mas era tão bom fazer parte daquele contexto. Eu também me senti aplaudido de pé. E foi ali, entre as pessoas que vieram depois conversar conosco, e eu era muito assediado após o show, que eu conheci uma mulher que mudaria novamente a minha história. O nome dela, Maria Belém Duarte. Ela era paraguaia, morena, olhos miúdos e muito vivos e um sorriso que parecia sempre guardado no canto do rosto. Ela tinha ido ao teatro porque, de acordo com ela, quando um brasileiro toca harpa paraguaia, a gente precisa ir conferir. Será que toca mesmo? Ela riu quando falou isso. E você toca mesmo, como se você tivesse nascido aqui, ela me disse. E nós começamos a conversar. Uma conversa virou 2, 3, e quando eu percebi, eu estava voltando muitas vezes a Assunção e não era para me apresentar. Quer dizer, era sim, mas era uma apresentação especial que eu fazia para o amor, para a paixão. Eu nunca escondi absolutamente nada da Maria Belém, nada. Um dia, sentados às margens do Rio Paraguai, eu contei para ela toda a história da Juliana, do hospital, da harpa, dos 3 meses. Contei do livro de fábulas. A Maria Belém escutou a tudo em silêncio, e quando eu terminei, ela apenas segurou a minha mão e falou: incrível, né? Incrível, algumas pessoas passam pela nossa vida, passam, mas ficam para sempre. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, elas ficam para sempre. Sim, eu me casei com Maria Belém. Maria Belém Duarte. Acabou ganhando também o meu sobrenome. Nos casamos em Assunção, capital do Paraguai. E eu continuo tocando, viajando, vivendo do meu instrumento, da harpa. Como sempre foi desde que eu era um menino. O tempo correu, passou, vieram os filhos. Primeiro nasceu uma menina, e quando a enfermeira perguntou assim para mim: e aí, já tem nome escolhido? Eu abri um sorriso, olhei para Maria Belém, ela sorriu e ela disse com aquele jeito, aquele sotaque todo dela espanhol:
pode dar o nome que você sempre quis dar. Ela sabia qual era. E assim a nossa primeira filha recebeu o nome de Juliana. Depois vieram mais 2 filhos, Mateu e Sofia. Nossa casa ficou cheia de vida, de brinquedos espalhados e, claro, de alegria, de emoção e de música. Mas sabe, eu deixei aqui de propósito bem para o final da minha história algo que eu preciso contar, porque é algo profundo, estranho, misterioso, mas extremamente profundo. Uma coisa que eu nunca consegui explicar. Muitos anos depois, eu fui convidado para fazer um grande concerto lá mesmo em Assunção. Não foi naquele mesmo teatro, foi num outro teatro, mas tão importante quanto, e lotado, cheio de gente. A minha filha Juliana já tinha 8 aninhos nessa época. E ela estava na plateia com a mãe, a Maria Belém, e mais os irmãos que eram menores. Eu entrei no palco, a luz apagou e eu comecei a tocar. Comecei a tocar o som da harpa. Ele envolve as pessoas, ele comove, ele emociona. E entre uma música e outra, eu resolvi tocar aquela. A primeira música que eu tinha tocado para ela, para Juliana, lá no hospital. Eu resolvi tocar aquela música. Quando meus dedos tocaram as primeiras notas, uma coisa aconteceu. O teatro inteiro ficou em silêncio. Mas um silêncio diferente, sabe? Um silêncio profundo. E eu juro, até hoje eu juro que naquele momento eu senti alguém atrás de mim. Não senti medo, por favor, não confunda. Não era medo, era presença mesmo. Era como se alguém estivesse escutando muito de perto. E eu continuei tocando. E no meio da música eu senti algo tocar de leve, assim, no meu ombro. Um toque muito leve, como um gesto de gratidão. Naquele momento, um perfume passou pelo palco. Um perfume suave, de flores. E eu conhecia aquele perfume. Era o mesmo perfume que ficava no quarto da Juliana no hospital. Eu parei por um segundo, mas a música continuou nas minhas mãos. E quando o concerto terminou, a minha filha, Juliana, correu até mim. Ela me abraçou e disse uma coisa que me deixou sem voz. Papai, quem era a moça que estava atrás de você no palco? Eu fiquei gelado. Moça, filha? Moça? Não havia moça nenhuma. E ela respondeu com a naturalidade das crianças. Pai, tinha sim, papai. A moça que estava sorrindo enquanto você tocava. Ela ficou ali o tempo todo. Eu olhei então para Maria Belém e ela também estava abismada, assim, se sentindo até um tanto ou quanto passada. Como ela era? Eu perguntei então para minha filha. A Juliana, minha filha, pensou um pouquinho e falou: ela era jovem, bonita, parecia muito feliz. Eu acho que ela gostava mesmo de ouvir você tocar, papai. E naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu fui até a estante, peguei o velho livro de fábulas que a Juliana me havia dado, abri lá na primeira página e ali de dentro caiu uma pequena pétala seca de flor. Eu nunca tinha visto aquela pétala antes, mas naquele instante eu entendi. Algumas pessoas realmente ficam na nossa vida para sempre, mas quando Deus decide levá-las mais cedo, e às vezes, quando a música certa toca, elas voltam, e elas voltam só para escutar. Por isso, de vez em quando, eu ainda toco
a sua música, Juliana. E em todas as vezes que isso ocorre, esteja eu onde estiver, eu sinto uma presença. Eu sinto um perfume. Eu sei que é você que está por perto. Meu ratinho. A Maria Belém sabe que eu te trato assim. Mas um ratinho que um dia salvou um leão. Paulinho Boa Pessoa, essa era a minha história. E eu gostaria que as pessoas falassem comigo, dessem suas opiniões a partir de agora. Quando eu era só um menino de 6 ou 7 anos de idade, vi brilhar num canto da igreja um instrumento de eternidade. Cordas que pareciam luz, desenhando música no ar. Ali nasceu dentro do peito um sonho simples de tocar. E a harpa cantava baixinho histórias que o vento trazia. Um leão perdido no mundo e um ratinho chamado Juliana existia. E nas cordas do destino Deus escreveu nossa canção, porque às vezes um pequeno gesto salva um grande coração. Toquei nas praças da cidade, na velha praça Tiradentes. Moedas caíam no estojo, mas os aplausos eram presentes. Um homem gritou lá no fundo: esse moleque sabe tocar. E naquele grito da rua, meu destino começou a mudar. Até que um dia no hospital entrei num quarto em silêncio e vi nos olhos de uma moça um universo de sofrimento. Juliana era o nome dela, 18 anos de solidão. Mas quando a harpa começou, surgiu um sorriso em seu coração. E a harpa cantava baixinho histórias que o vento trazia. Um leão perdido no mundo e um ratinho chamado Juliana existia. E nas cordas do destino Deus escreveu nossa canção, porque às vezes um pequeno gesto salva um grande coração. 3 meses voaram como sonhos, entre músicas e histórias. Ela me deu um velho livro e um pedaço das memórias. Mas o tempo é duro às vezes e a vida sabe ferir. Naquele dia no cemitério eu vi o meu amor partir. Juliana, eu disse baixinho, com minha mão sobre a sua: se o céu guardar nossos caminhos, um dia a gente continua. E o mundo então me levou para tocar além do mar. Argentina, México e Espanha, a harpa começou a voar. Foi no palco em Assunção que outra história começou. Maria Belém me deu a vida que o destino preparou. 3 filhos nasceram sorrindo e a primeira eu quis chamar
pelo nome que o meu coração nunca conseguiu esquecer ou apagar. E quando toquei certa noite num grande teatro em luz, senti uma mão no meu ombro, como quem diz: eu ainda te escuto. Minha filha correu e disse: papai, quem era aquela moça ali? Eu só sorri olhando o céu, porque eu já sabia quem vi. E até hoje, quando a harpa toca num silêncio quase divino, eu sei que em algum lugar ela escuta o nosso destino. Meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal, uma pergunta importante que faz parte dessa história, e eu busquei a pesquisa para poder responder para vocês. A Juliana, ela fala que a mãe dela morreu de câncer no coração. Mas alguém certa vez me questionou: existe câncer no coração? E diante da pesquisa realizada pela nossa equipe de produção, sim, existe, mas é extremamente raro. Na medicina, esse tipo de câncer é chamado cardiac tumor, e existem dois tipos principais. Os chamados tumores primários do coração nascem no próprio coração, são raríssimos, a maioria nem é câncer, são benignos, como o cardiac myxoma, e tumores malignos do coração. Lamentavelmente, eles também existem e podem acontecer, mas são muito incomuns. Um exemplo é exatamente o cardiac angiosarcoma. Esse é maligno, infelizmente. O que é mais comum na prática é que, na maioria dos casos, quando dizem que alguém teve câncer no coração, na verdade, foi um câncer no outro órgão, que se espalhou para o coração em metástase. Isso pode acontecer com qualquer outro tipo de câncer, desde que se transforme numa metástase geral, total. Então a resposta para a pergunta é exatamente essa. Existe câncer de coração? Muito difícil, raríssimo, mas acontece. Portanto, na dúvida, a gente não tem certeza se a mãe da Juliana morreu com esse tipo de câncer, mas foi a informação que ela passou. Ok? Obrigado a você que sempre escolhe o nosso canal para ouvir as melhores histórias, porque nós temos os melhores ouvintes.